alegria para mim estar aqui com vocês nesta noite para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Antes eu estava com o propósito de trazer uma palavra normal, fazer uma meia pregação, mas depois me veio ao coração pedir a alguns dos irmãos que escrevessem aquilo que eles tivessem dúvida, porque a gente, por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente serve, por mais que a gente conheça, por mais que a gente aprenda, há sempre uma dúvida. Mas a dúvida de vocês superou as minhas expectativas. Eu esperava até que a pergunta de alguns fosse mais relacionado à própria vida em particular, a vida religiosa em particular, que eu pudesse responder. Mas eu não contava de dar estudo, nem era meu plano dar estudo, mas pelas perguntas, pelos interesses, aqui eu acho que vocês vão ter que naturar um bom tempo aqui. Teve perguntas desse jeito: arrebatamento, juízo final e galardão. Não tem jeito de falar num dia só. Depois do teu arrebatamento, Deus implantará o seu reino na terra. Quer dizer, arrebatamento. Tem aqui pedido para falar sobre salvação, perdão, fé, namoro, noivado, casamento, compromisso com a obra de Deus, alimento do povo no deserto. Porque Paulo sempre era preso, porque escrevia as cartas da prisão. A história de Paulo, e o fato dele passar por louco para pregar para os loucos. Interessante essa. E se juntar com o mundo para ganhar o mundo, é certo isso? Nós vamos chegar nessa pergunta. Hoje não vai ter jeito. Jesus no Getsemane, o sofrimento de Jesus sendo Deus em contraste com o seu lado humano. E o que é pecado hoje? Muitas perguntas, todas elas muito boas, até eu estive pensando, meditando e orando, inclusive. E para hoje, eu senti a direção de Deus para falar sobre essa última pergunta: o que é pecado hoje? Parece uma pergunta, para muitos talvez, sem sentido, mas na verdade não é. É uma pergunta muito séria, porque no mundo em que nós estamos vivendo, o Evangelho, a dimensão que está tomando, a multiplicação da iniquidade, como está acontecendo, tem trazido muitas dúvidas, até mesmo para o mais fiel crente, o mais dedicado, o mais santo, o mais consagrado, porque ele é pressionado pelo poder das trevas, até mesmo a pensar, porque uns podem fazer uma coisa, outros não podem, Uma igreja é de um jeito, outra igreja é do outro. Quem vai morar no céu? O que é pecado na verdade hoje? Existe uma dúvida. Não pensa que é só vocês que têm essas dúvidas. Às vezes bate em nós também essa pergunta: mas até quando? E aí a gente vai para a Bíblia e descobre o que é pecado hoje. E convido os irmãos, quem trouxe Bíblia, me acompanhar aí no primeiro João, capítulo 1, versículo 5 em diante. E essa vai ser o nosso primeira lição de hoje. Não vou falar muito tempo, mas o tempo não é suficiente para nós falarmos tudo relacionado a isso, mas resumimos
para que possamos entender o mínimo possível do que é pecado hoje e como nós devemos e precisamos lidar com o pecado hoje. É até bom começar por aí, eu acho. 1 João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Vamos de pé reverenciar a palavra do Senhor. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seguindo ainda, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Querido Deus, Pai, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua casa, adorando o Senhor através do estudo, do aprendizado da tua palavra, juntamente com os adolescentes, jovens, irmãos que estão aqui nessa noite, meu Deus, para meditar e aprender mais da tua palavra. Meu Deus, as minhas palavras nunca serão suficientes para fazermos entender a tua palavra como nós queremos, para a glória e louvor do teu nome, te pedimos em nome de Jesus. Podeis vos assentar. Então, amados irmãos, a nossa pergunta é essa: o que é pecado hoje? Nós não podemos falar sem dar a entender aos irmãos o que é pecado, o que significa pecado, a origem do pecado, as formas do pecado. Existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. Então vamos escolher uma opção aí que não é para a morte, vamos pecar à vontade, não tem problema, né? É assim? Não, claro que não, né? Mas se pecarmos involuntariamente, nós temos um grande direito, um grande privilégio de ter alguém que possa nos perdoar o pecado. Em primeiro lugar, pecado. O que é pecado? É preciso saber o que é pecado. É tudo aquilo que contraria o caráter de Deus. É tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. O que é caráter de Deus? O caráter de Deus é santidade. O caráter de Deus é fidelidade. O caráter de Deus é honestidade. O caráter de Deus é sinceridade. O caráter de Deus é verdade. O caráter de Deus é pureza. Enfim, o caráter de Deus é uma porção de coisas que revela a integridade do caráter de Deus. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que fere o caráter de Deus. Qualquer posição que eu e você tomarmos, que for contrário a esses princípios, nós estaremos cometendo pecado. É importante ter visão e noção do que é caráter, principalmente para o crente. E o crente, principalmente, que aceitou Jesus, passou pelas águas, ele precisa tomar a dimensão dessa responsabilidade diante de Deus. Eu costumo sempre falar, nós nunca aceitamos Jesus para pertencer a uma coletividade religiosa. Nós não aceitamos Jesus para ter um cartão de membro. Nós não aceitamos Jesus para cantar num grupo. Nós não aceitamos Jesus para ser um líder de uma igreja. Nós não aceitamos Jesus para ser líder de um grupo de jovens. Não. Nós aceitamos Jesus pelo sacrifício dele que ele fez na cruz por nós, para merecermos a vida eterna.
Esse é o primeiro ponto que eu e você temos que estar de acordo. Porque se não estiver com esse entendimento em mente, já está fora do contexto. Então, voltando, pecado é tudo aquilo que nós fazemos que vai contrariar o caráter de Deus, ou uma lei estabelecida por Deus para nós cumprirmos. No princípio, até quando Moisés chegou no Sinai, até quando Moisés chegou no Sinai, não existia uma lei definida. A lei era mais propriamente implantada no coração. Todo ser humano, mesmo que ele não conheça Jesus, não conheça a sua palavra, não tenha conhecimento da lei, no seu coração ele tem noção do que é certo e do que é errado. Tem ou não tem? Com certeza. Por mais que ninguém te ensine, te orienta, você tem noção, isso não está certo, isso está errado. Mas até o Monte Sinai, Deus não havia estabelecido uma lei definitiva. Mas quando chegou no Sinai, Deus viu que era necessário estabelecer leis, porque o povo andava como queria, fazia o que queria, da maneira que queria. Não era a eles imputado esses pecados, porque eles não eram conhecedores daqueles pecados. Até então não tinha lei que mostrasse a eles o pecado. Então, quando Deus leva Moisés no Monte Sinai e ali dá as 2 tábuas da lei para Moisés, Deus então estabelece normas para quê? Para uma vida de conduta. O povo foi tirado lá de Ur dos Caldeus através de Abraão para ser um povo diferente, para ser um povo que fosse uma referência entre todas as nações. Só que o povo nunca quis ser referência. O povo sempre quis andar igual às outras nações, queria rei igual às outras nações, queria governadores igual às outras nações, mas Deus queria um povo modelo, como quer de nós também, um povo modelo. Ele nos tem tirado lá do mundo para sermos uma referência, para sermos um modelo. E quando nós aceitamos Jesus, nós pegamos um manual de regras, que é a Bíblia Sagrada. É um livro cheio de regras, e ninguém gosta de andar por regra, nem eu não gosto, mas eu preciso. Por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, se eu quiser ir para a glória, se eu quiser verdadeiramente servir a Deus e até mesmo receber as bênçãos de Deus, eu preciso andar por regras. Se eu não andar por regras, eu não recebo as bênçãos de Deus. A carta de Tiago, me parece que é o capítulo 2, se não me foge a memória, ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma norma que Deus estabeleceu. Deus não vai chegar a nós em hipótese nenhuma primeiro, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. Quando eu leio Isaías 59, capítulo 1, quando ele diz ali: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que vos não ouça. Então eu considero aquilo ali, eu sempre nas minhas pregações eu digo assim: olha, o chuveiro de Deus está sempre, constantemente jorrando água, ele nunca para, mas só se molha quem entrar debaixo. O chuveiro nunca vai sair do seu lugar para molhar quem quer que seja. É preciso nós entrarmos debaixo do chuveiro para nos molharmos. Então, irmãos, o pecado surgiu, propriamente dizendo, a partir desse momento em que Deus estabeleceu leis, para que o povo andasse por ela e tivesse uma conduta melhor. E nós também hoje conhecemos o pecado. Por quê? Porque nós temos um manual de regra que nos mostra o que é pecado. Eu pergunto aos irmãos: Deus mudou algum dia? Não. Diz a Bíblia que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que é pecado hoje? É o mesmo pecado que era naquele tempo. O mesmo pecado que era no Velho Testamento, o mesmo pecado que era na igreja primitiva, é o mesmo pecado que é hoje. Não mudou,
Os tempos mudaram, nós, com a modernidade, nós queremos diminuir o pecado para com Deus, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser. Nós achamos que muitas coisas não são pecado, e tem até certo sentido, porque muitos de nós sofremos no passado com imputação de pecado a nós cristãos, que na verdade não eram propriamente pecados. Por quê? Pela ignorância dos nossos líderes do passado, não desmerecendo, irmãos, presta atenção, saibam separar isso que eu quero dizer aí. Não estou desmerecendo o conhecimento dele, não estou desmerecendo o seu cristianismo, nada disso. Eu estou dizendo que eles não tinham conhecimento profundo da Bíblia, e por causa de não ter um conhecimento mais profundo, qualquer coisa era pecado. Até mesmo andar de bicicleta era pecado. Principalmente mulher não podia andar de bicicleta. Mulher não podia, nem homem, usar sandália havaiana, que era pecado. Coca-Cola era pecado. Sério, ouvir rádio era pecado. Tem alguém aqui que já pegou isso? Não, né? Fernando talvez ouviu. Você deve ter ouvido seus pais falar. Televisão até pouco tempo. Televisão, ela é pecado e não é pecado. Depende como se usa. Tudo na nossa vida é permissível, desde que nós saibamos como usar, como fazer as coisas. João diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Há muita coisa que aos nossos olhos você olha assim, isso não tem problema. E realmente muita coisa não tem. Mas por que nós não podemos fazer às vezes? O apóstolo São Paulo, ele diz uma certa vez, por causa dos fracos na fé. Numa orientação quanto ao comer da carne sacrificada ao ídolo, ele foi inquirido a respeito disso. O apóstolo Paulo deu uma orientação à igreja, me parece que é de Roma, não me lembro se é de Roma, de Coríntios. Ele deu uma orientação a respeito disso, e ele chegou a falar o que é o ídolo. Ídolo nada é. Mas aquelas pessoas que estavam vindo lá do mundo, que estavam acostumadas a comerem a carne sacrificada ao ídolo, se ela continuasse comendo, aquilo ali era contaminação, ela tinha que abandonar. Mas fora desse contexto não teria problema comer, porque o ídolo nada é, o ídolo é simplesmente um objeto. Mas ele disse assim, olha, se comer carne vai escandalizar meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. É pecado comer carne? Não é pecado comer carne. Como há muitas coisas que existem por aí que não é pecado, mas nós devemos omitir por causa dos mais fracos na fé. Porque tudo que nós fizermos que induz o nosso irmão ao pecado, nós somos coniventes com ele também. Então a coisa é muito séria. Parece que não é, mas é. Mas o Fred não tem nada com a minha vida, eu não tenho nada com a vida dele. Engana-se quem pensa assim. Eu tive há uns anos atrás numa comissão para um irmão que estava com problema, e nessa visita que eu fiz à casa dele, ele falou assim, olha, a igreja não tem nada com a minha vida, o pastor não tem nada com a minha vida, eu faço como eu quero. Eu falei para ele, você está errado. Se você é o crente em Cristo Jesus, pertence ao rol de membro desta igreja, você deve obediência ao pastor, você deve obediência a todos os membros da igreja. Não pensemos nós, irmãos, que somos independentes uns dos outros, não. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós somos membros do corpo de Cristo. Um é pé, outro é braço, outro é mão, outro é dedo, outro é cabeça, outro é olho, outro é nariz, outro é orelha. Nós somos o corpo de Cristo. Então eu dependo de você e você depende de mim. Então qualquer coisa que eu fizer que induzir os irmãos a pecar, eu estarei pecando também. Então a gente tem que ter esse cuidado sim, mas não tem problema fazer isso, que tem. Será que seu irmão vai entender da mesma maneira que você? Teve uma pergunta aqui bastante interessante, vou até respondê-la de uma vez.
que perguntaram aqui se é certo. O apóstolo Paulo, ele se fez de louco para ganhar os loucos. Não que a minha Bíblia não diz louco, eu não sei se tem alguma referência que diz louco, a minha Bíblia diz fraco. Fez-se de fraco para ganhar os fracos. Não podemos tomar esse versículo isoladamente, senão nós vamos acabar distorcendo. O apóstolo Paulo ali está falando de judeus e gentios, da lei dos judeus e da lei dos gentios. Paulo era judeu, por natureza, filho de judeu. Segundo a lei, ele foi fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Tudo isso o apóstolo Paulo foi. Mas ele tinha uma ansiedade, uma fome de salvação tão grande, que ele abandonou todos os privilégios da igreja. Chegaram a contestar do apóstolo Paulo porque ele deu uma parada. Ele teve um momento na sua vida espiritual que ele teve um desânimo. E nesse desânimo reclamaram dele que ele estava parando de pregar. E aí ele faz um questionamento e ele fala que os irmãos apóstolos levavam as mulheres junto, tinha cada um sua mulher, levavam. E ele pergunta, Barnabé, não podemos levar uma mulher irmã também para pregar? Os apóstolos viviam do Evangelho. E ele chega a dizer, mostrar isso e ensinar que no próprio Velho Testamento Deus havia deixado escrito para não matar a boca do boi que debulha, ou a boca do boi que trilha o trigo. Estava falando de quê? É do obreiro desfrutar do Evangelho. Trabalhou com o Evangelho, também com medo do Evangelho. Mas nisso Paulo preferiu não fazer. Paulo era um fazedor de tenda, ele comia do seu próprio sustento. Mas a ansiedade, a preferência de Paulo, ele não quis andar pelas normas legais, sobre regras, não que ele andasse fora da lei, não. Mas a sede de salvação dele era tão grande que ele queria pregar para os judeus e os gentios ao mesmo tempo, e o desejo dele era ver a maior quantidade de gente salva possível. Então, quando ele estava com os judeus, ele agia como judeu, para ganhar os judeus. Quando ele estava com os gentios, ele agia como gentios, para ganhar os gentios. Mas vamos saber entender isso aí, que quando ele estava andando com o gentio, não significa que ele estava pecando como os gentios. Porque há muita gente que acha, não, então eu posso pecar, né, lá no mundo para mim ganhar o mundo. Não, não é isso aí. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, nós vemos na Bíblia qualquer referência que diz que ele teve um deslize espiritual. Ele teve um momento de desânimo espiritual, mas de pecado não. Embora como ser humano, nós acabamos de ler que aquele que disser que não tem pecado, mentiroso é. Nós vamos já chegar aqui e vai mostrar essas duas diferenças de natureza que fala esse versículo. Então, o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer isso, que se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele se igualou em parte dentro da lei de cada um para ganhá-los para Cristo, senão não tinha como ganhá-los para Cristo, porque o objetivo dele maior era ganhar a maior quantidade de alma possível. Alguém pode dizer assim, então, já completando essa pergunta, que depois nós podemos até arriscar: se juntar com o mundo para ganhar o mundo, é certo isso? Hein? Eu pergunto a vocês me respondem. O que é que vocês entendem? Não, é errado. Porque a gente tem que pregar, mas a gente também tem que fazer diferença. A gente que a gente é a luz do mundo, o sol da terra. Então eu acho que é errado você ser igual a eles. De um modo geral, se você analisar o pé da letra a história de Paulo nesse assunto, você vai chegar a uma certa conclusão que é possível sim. Mas por outro lado, você não pode aceitar dentro de si, porque é aquilo que a gente fala. A Bíblia, ela tem referência e ela tem inferência. Referências são assuntos que você
Tira semelhante ali, em outros livros, em outros capítulos, outros versículos. Inferência você tira de dentro daquilo que você está lendo, dessa própria situação, a inferência, pelo contexto de uma vida espiritual que o próprio apóstolo Paulo pregava. Seria ruim, errado da minha parte dizer que Paulo pecou para ganhar os pecadores. Isso fala, irmãos, isso mostra que nós podemos ter uma vida de convivência com o mundo, sim, mas sem pecar. Nós não só podemos, como devemos viver com as pessoas do mundo, se relacionar com ela, mas sabemos como estamos relacionando com ela, como estamos vivendo com ela. Já ouvi muitos cristãos dizer assim: eu não gosto nem de conversar com ímpio. Como é que vamos evangelizar? Eu não gosto nem de conversar com pessoas que não são crentes. Mas é errado. Como nós vamos ganhá-los para Jesus? É conversando. A Bíblia diz que nós somos o que? A luz e o sal. Quando a luz se mostra? Quando a luz se mostra? Oi? Quando ela aparece? Quando está escuro. É no escuro, não é isso? É no escuro que a luz vai aparecer. Então essa luz vai se mostrar nas trevas. Eu convivo com pessoas ímpias o dia inteiro. Todo dia, e não é pouca não, são bastante. Cada uma de uma forma diferente. Eu tenho que saber me portar. Brinco com eles. Eles brincam comigo. Mas sempre com reserva. Sabendo como vamos brincar. O que vou falar. Pensando sempre antes de responder. Porque às vezes a minha resposta pode dar oportunidade a eles de blasfemarem do Senhor, falar, zombar do Senhor. Então, irmãos, são posturas que nós precisamos aprender a tomar, mas não podemos nos afastar dessas pessoas, não. Os irmãos que estavam aqui, eu creio que todos estavam aqui, ouviram a história da irmã que esteve aqui essa semana. Como que ela ganhou a mãe dela? Através do testemunho dela. Hein? Foi através do testemunho dela, pela mudança que Deus do fez. testemunho dela. Quer dizer, até antes não, né? Antes ela era uma treva também terrível, mas depois que ela se converteu de verdade, ela começou a mostrar um testemunho. Não foi palavra, não foi a Bíblia, não foi ninguém, não foi pastor, não foi ninguém, mas o testemunho dela. E é isso que ganha. Às vezes nós ganhamos muito mais alma com o nosso testemunho do que com mais de 1000 palavras. Então, pecado é tudo que contraria o caráter de Deus. Existe o pecado original. O que é o pecado original? Quem sabe? O pecado original é aquele pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Nós somos todos salvos, mas nós temos o pecado de Adão e nós. Sai de jeito nenhum. Esse maldito fica aqui dentro, entranhado aqui, que qualquer vacilo ele aflora. É terrível. Existe o pecado original. Existe o pecado atual. Quando nós lemos aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Este versículo está falando de um pecado original que todo ser humano, quando nasce, já nasce com ele. Lembra que o salmista Davi, ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Novinho, um anjinho, né, como costumamos dizer aí, com as crianças recém-nascidas, né? Não, já nasce com pecado, herança de Adão. Um pecado que se deu lá nas regiões celestiais, mas que desceu ao jardim do Éden, entrou no ser humano através de uma desobediência. Olha só o perigo da desobediência. Simplesmente porque Deus falou: não coma dessa árvore, da árvore da ciência do bem e do mal não coma, que o dia que dela comer certamente morrerá. Aguçou a curiosidade, o diabo veio, tentou,
cedeu à tentação. E aí originou, deu originalidade a todo o pecado que está entranhado na nossa vida. Então, esse é um versículo que fala do pecado original, são as duas origens. E embaixo, no outro versículo, fala da natureza divina que está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As duas naturezas, elas existem em nós. Conhecemos a Jesus, existe. O pecado original está em nós. Se dissermos que não temos, somos mentirosos. Porém, se pecarmos, está falando do pecado na sua forma de exercício, nós temos um advogado. Se houver arrependimento em nós, nós confessamos e ele é perdoado. Tá? Então, o pecado original é esse que veio de Adão. E os pecados atuais? Olha aí o que é pecado hoje. Gálatas, vamos ler quem trouxe Bíblia? Gálatas 5, 19, 21. Tem uma quantidade imensa de pecados aí. São os pecados atuais. São os pecados hoje. Quem achou, se coloque de pé e lê para nós em voz alta. Gálatas 5, 19, 21. Faz favor. Fique de pé. Não é por nada. É simplesmente que você estando de pé, a voz sai mais por cima e alcança a maior quantidade. 5, 19 até o 20. Até o 21. Viu? Quantidade. Poderíamos trazer um dicionário aí, estudarmos cada uma delas em particular, mas os irmãos em casa pegam o dicionário e analisem a interpretação de cada um desses pecados. Os irmãos vão ver que todos os dias nós cometemos pecados que estão enquadrados dentro disso aí. Mas esses pecados aí que nós cometemos, se houver arrependimento em nós, sincero, e pedirmos perdão a Deus, é coisa que é apagada imediatamente. Agora, se permanecermos no pecado, aí já não tem mais jeito. Existe pecados de omissão e pecado de comissão. O que é isso? O que é pecado de omissão? É aquilo que você vê e faz de conta que não viu. Faz de conta que não sabe. E o pecado de comissão é aquele que você comete. E existe o pecado imperdoável. E não tem jeito. Qual é ele? É aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Mas como é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Como é que blasfema contra o Espírito Santo de Deus? Me ajuda? Hein? Como é que é blasfemar contra o Espírito Santo? Ela pode se dar em forma de ofensa direta ao Espírito Santo, com rejeição direta. Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6, até o 6.
Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o 6. Repete. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Viu? Isso está falando de quê? Resumindo, simplificando. Aquela pessoa que aceitou Jesus e ele começa a pecar e cai da graça de Deus, ele torna a pisar a Cristo. Para esse já não há mais chance. Não está falando daquele que se arrepende, está falando daquele que permanece no erro. Aí não tem mais jeito. É um pecado contra o Espírito Santo. É rejeitar por completo a ação do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim, mas será que eu pequei contra o Espírito Santo? Porque há crentes que têm essa dúvida. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Só de você pensar assim, você já não pecou. Porque há uma preocupação em você. Há uma preocupação. Então você não pecou, porque quem te faz sentir essa preocupação é o próprio Espírito Santo. Agora, se você de vez não sente nada, está endurecido, não sente nada e rejeita, aí pode ter certeza que a coisa fica difícil. Esse é o imperdoável. Pode falar. Esse irmão ele veio do mundo onde ele fazia parte da candomblé. Aí Jesus foi para a igreja, desviou, voltou de novo no candomblé de novo. Aí ele estava falando que isso é uma blasfêmia contra a Espírito de Deus. Eu peguei até falei, se pensou, olha, eu digo que se ele se arrepender novamente, não estava blasfemando. Existiu em parte uma tristeza no Espírito Santo em relação à atuação. Qual a diferença de eu sair do candomblé e voltar para o candomblé em relação a eu deixar de fumar e voltar a fumar? Qual a diferença? Nenhuma. O pecado é o mesmo. Se houver arrependimento no meu coração, eu posso voltar para Cristo e ser salvo, sem problema. Porque, como nós aprendemos na palavra, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu sinto vontade, se eu posso estar cometendo as maiores atrocidades, se sentir algum dia vontade de voltar para Jesus, é o Espírito Santo. Porque se houver uma blasfêmia, nunca mais você vai sentir desejo. Porque nós nós agora estamos na terceira dispensação. Nós tivemos a dispensação de Deus, Pai, a dispensação do Filho, que foi Jesus Cristo, e agora vivemos a última dispensação, que não há mais chance, aí não tem mais jeito. Quer dizer, a oportunidade, quem opera, quem faz tudo, é o Espírito Santo agora. Se rejeitar por completo, não tem mais chance. Tá? Então, não se preocupem com esse pensamento que às vezes vem, eu sei que já veio na minha cabeça algumas vezes, né? Quanto a isso, será que eu peguei contra o Espírito Santo? Não. Se você sentiu essa preocupação, você pode ter certeza que o Espírito Santo está te tocando para querer trabalhar mais em você, para que você de verdade se entregue, volte para Ele, né, consagre a Ele, fique mais na presença dEle. Tira essa preocupação se tiver no coração de alguém aí. As duas naturezas do pecado. Qual a causa do pecado no crente? Em primeiro lugar, nós temos uma natureza pecaminosa. Essa é uma das causas que nos faz pecar. É como eu disse, por mais que nós sirvamos a Deus e trabalhemos na obra e
vivemos uma vida de comunhão com Deus, essa natureza ela existe. É o que nós lemos aqui. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Todos os dias, quando eu me deito ou quando eu tenho oportunidade de orar, eu estou pedindo perdão a Deus. Porque nós pecamos, irmãos, involuntariamente nós pecamos a todo instante. E às vezes até voluntariamente, a gente peca e às vezes, quando vai perceber, você pecou, mas depois vem aqui do próprio Espírito, você não devia fazer isso. Você já fez, e agora? Agora só resta o perdão e o arrependimento. O arrependimento faz toda a mudança na nossa vida, mas arrependimento de coração, não é arrependimento de expressão. Porque eu até contesto, de vez em quando eu falo, eu converso com alguns, eu contesto muitas voltas de pessoas que vêm do mundo, que se desviam da casa do Senhor. Aí passa um período, é um período burocrático que eu chamo na igreja, tem que passar 2 meses, ou 3 meses, ou 6 meses, aí depois voltou porque o tempo terminou, mas não porque sentiu, porque há muitas pessoas que você vê o arrependimento, a pessoa pecou, a pessoa errou, passou a prova que tinha que passar, e quando ela é chamada à frente, a gente conhece, irmãos. Vocês vão aprender, já estão aprendendo, e vão aprender com o tempo de cristianismo, que nós, mesmo sem faculdade de psicologia, nós nos tornamos um pouco psicólogo. A gente aprende a estudar as pessoas, a gente aprende a conhecer as pessoas através de uma conversa, através da convivência. Você vai aprendendo, você aprende a conhecer as pessoas, olhando, observando as pessoas, você aprende a conhecer. Eu aprendi muito. Então a gente não engana muito, não. Então eu contesto muitas situações dessas, que pessoas vêm aqui à frente, os irmãos me perdoam, mas você vê que é só por expressão, não há um arrependimento sincero. Pode ser que até aconteça depois, mas muitas das vezes a gente percebe que não há, e depois a gente vai vendo no dia a dia que realmente não aconteceu aquele arrependimento. O arrependimento, irmão, ele traz contrição, ele traz um sentimento. Quando eu me desviei da casa do Senhor, no tempo que eu passei fora, os irmãos não sabem como foi difícil para mim. Voltei lá fora, fiz um monte de coisa errada. A Bíblia diz que aquele que está na igreja, quando sai, aquele espírito que antes operava na vida dele, ele vem e encontra a casa vazia. Aí ele entra e traz mais 7. São 8 a atormentar um desviado. São 8 espíritos. E o estado daquela pessoa é muito pior do que era antes. Eu fiz muita coisa errada no meu período que eu estava desviado da casa do Senhor. Mas foi um período também que, mesmo nas mesas de bebida e de tudo mais, eu pregava o Evangelho. E quando eu estava sozinho, irmãos, como eu me entristecia, como eu me angustiava, o Espírito Santo querendo que eu voltasse. Então, há uma contrição. Quando eu voltei para Jesus, nosso Deus, foi um alívio. Eu ainda estava fumando, ainda fiquei fumando um mês, mas eu queria Jesus, eu precisava mudar de vida, eu não podia continuar daquele jeito, porque eu sabia que se passasse de um momento para o outro, eu perdia minha salvação. Então foi mesmo fumando, eu tentando largar, que já não era mais uma coisa de natureza espiritual que eu estava deixando, mas é uma coisa de natureza carnal, porque havia uma dependência do vício do cigarro em mim, que eu orei muito, eu chorei, eu jejuei muito. Há uma contrição quando há arrependimento. Mesmo fumando, o Senhor trabalhou na minha vida, e um dia eu tive um sonho, que eu jogava uma ponta de cigarro fora. Aquele dia foi a minha libertação total do cigarro. Quer dizer, o arrependimento, o perdão do arrependimento, ele traz uma contrição. Você deseja mudar, você quer ser diferente. Há pessoas que querem estar na igreja, querem ser cristão, mas não querem ser diferente. Não querem ser diferente, querem ser igual a todo mundo. Mas o crente não é igual a todo mundo. O crente não é igual a todo mundo. Ponha na cabeça isso.
Eu aceitei Jesus, eu quero ir para o céu. A partir de hoje eu não posso ser igual a todo mundo. Eu sou diferente. Eu sou luz. Eu sou sal. As pessoas têm que passar, ao me observar, tem que falar: aquela ali é diferente, aquela ali é diferente, a conversa dela é diferente, o comportamento dele ou dela é diferente, né? Está na escola, o comportamento tem que ser diferente, está no trabalho, tem que ser diferente, aonde quer que esteja tem que ser diferente. Nós temos que ser referência, irmãos. O que é referência? Todo mundo sabe, né? O que é referência? É isso. É alguma coisa de destaque do bem. Você chega hoje no Rio de Janeiro, qual a referência do Rio de Janeiro? Cristo Redentor. Naquele alto chama a atenção de todo mundo quando você passa naquelas regiões por ali. Você sobe a serra ali, qual a referência? O dedo de Deus. Dedo de pedra, né? É dedo de Deus. Quer dizer, é referência. O crente tem que ser referência. O crente tem que ser referência. Essa semana alguém conversava com minha mãe. Eu fiquei sabendo depois. Uma senhora lá no hospital, minha mãe depois veio me contar. Uma senhora conversando com ela falou: aquele rapaz que trabalha na banca, não, é seu filho. Falou: mas aquele rapaz é diferente. Ele dá uma atenção a gente, ele espera a gente sentar para arrancar com a van, ele não é igual a outros. E glória a Deus por isso, o nome do Senhor seja glorificado. Em contrapartida, vou tocar, tomara que não seja ninguém daqui. Nós tivemos uma reunião de obreiro há poucos dias, e um obreiro se levantou e disse que estava trabalhando na IPA, e ele viu uma risaiada danada lá. Aí diz ele que até brincou e foi para lá e falou assim: o que houve que vocês não falaram? Não, aumentou o salário? Eu não estou sabendo. Aí falou: não, olha aqui no computador, uma jovem de biquíni e sutiã da igreja. Tomara que não seja da nossa. Aí eles começaram a fazer chacota. Aqui a irmãzinha, olha só que coisa. O que essa irmã passou? Que exemplo que ela deixou? Escandalizou o Evangelho. Às vezes está até cantando, se for da nossa igreja, às vezes está até cantando no nosso meio, está aí dando uma de cristão, de verdade, mas está revelando uma coisa totalmente fora do contexto daquilo que nós aprendemos. Ela está fazendo pecar alguém. Aprendam uma coisa: o homem em si, ele não demonstra muita sensualidade. Quem demonstra sensualidade são as mulheres. E dependendo muito da roupa que usa. Não é assim? Uma roupa mais sensual, outras menos sensual. A mulher, ela olha um homem bem vestido, ela não cobiça tanto nesse sentido. Ela vai mais pelo que o cara vai falar, o que vai falar e como vai falar. É o ouvido dela. A sensibilidade da mulher está no ouvido. Um homem de uma boa conversa, um homem feio de uma boa conversa, ganha uma mulher linda. É uma realidade bíblica, isso é bíblico. É bíblico. Verdade. E o homem é pelo olhar. O homem olha e ele cobiça. Se ele não tiver o Espírito de Deus para rejeitar aquilo em si, ele deseja. E quando você faz isso, você faz pecar o seu irmão. É o que diz o apóstolo Paulo. Mas quem que tem que botar uma roupinha mais sensual? Não tem problema nenhum. Mas se comer carne vai fazer pecar meu irmão, não vou comer carne. Então, se isso vai fazer pecar alguém, evita. Evita. Porque você pode estar levando alguém para o inferno e você acaba indo junto com ele. Mas não tem problema, é coisa à toa. Comer carne também é uma coisa muito simples. Mas existe sempre o mais fraco na fé. Nós somos movidos por um grau de espiritualidade. Cada um
da maneira em que ele se aproxima de Deus. Se eu dedicar pouco tempo a Deus, o meu grau de espiritualidade, o meu nível vai estar baixo. Se eu aumentar, ele pode ser acrescido. Quanto mais eu aumentar o meu grau de espiritualidade, mais capacidade e resistência eu terei em todas as áreas da vida. Isso, irmãos, é um exemplo que aconteceu há poucos dias. E eu fico chateado. Eu fico chateado quando eu vejo o irmão meu pecar. Ele em si, se continuar pecando, vai para o inferno, eu não vou. Mas eu fico triste por ele e pela igreja do Senhor, por aqueles que ele faz pecar. É o nome do Senhor que é blasfemado, é o nome do Senhor que é criticado, é o nome do Senhor que é zombado. É uma coisa que eu peguei, um assunto que surgiu. Tomara que não seja ninguém do nosso meio, se for, que conserte também muito de vida. A hora está indo embora e nós não estamos nem quase na metade. Segundo lugar, o sistema mundial que está sob o domínio de Satanás também nos faz pecar. Muitos de nós, não tem problema, isso aí não influencia sim. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí é que entra um nível de espiritualidade. Quanto mais aumenta o pecado, quanto mais aumenta a iniquidade no mundo, mais há necessidade de eu buscar a Deus. Por que a igreja hoje está sofrendo tanto no seu lado espiritual? Eu posso até equiparar o nível espiritual da igreja de hoje com a igreja primitiva. Mas a igreja de hoje sai perdendo porque a iniquidade multiplicou. Então a operação está muito mais forte e por causa disso nós somos induzidos a pecar. É um amigo, é um parente, é um conhecido, é um trabalho, é um colégio, uma coisa ou outra, nós somos envolvidos, quando menos percebemos nós estamos envolvidos no pecado. Então o sistema mundano. Em terceiro lugar, falta de oração e cuidadoso estudo das Escrituras. Irmãos, estudar a Escritura não é uma imposição da igreja, é uma imposição de Deus. É um dever meu e seu estudar as Escrituras. É um dever nosso. A gente às vezes não gosta de carregar a Bíblia, que é mais uma coisa de carregar. Aí sai da igreja, vai para a rua, vai passear e tem que levar a Bíblia. Muitos pensam dessa maneira. Mas é a ferramenta de trabalho. Como é que você vai para o trabalho sem ferramenta? Não tem jeito. É a arma do soldado. Dá um jeitinho. Traga ela para a igreja, deixa ali, deixa aqui na igreja mesmo num lugarzinho. Mas não deixe de carregar a sua Bíblia, porque é a sua ferramenta de trabalho. Estude-a. Leia todos os dias. Um versículo, ou um capítulo, ou dois, ou um livro, não importa, mas leia todo dia. Uma ordem que vem lá do Velho Testamento. Lá em Oséias está escrito: erra o meu povo, peca o meu povo, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos. Oséias mesmo, capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma ordem divina. Não é porque o pastor mandou, porque nós somos enjoados. Eu sou mesmo. Estou sempre batendo nessa terra. Para ver se desperta alguém para ler. Eu sou devedor, irmãos. Eu fiquei com vergonha dessa irmã aqui. Eu fiquei com vergonha. Eu tenho mais de 30 anos no Evangelho. Ela tem, pelo que ela falou, ela deve ter 35 anos de idade. Ela falou que com 18 anos ela estava na cadeia. Com 15 anos ela teve a primeira filha. Com 15 anos ela teve a primeira filha. E a filha mais velha está com 20 anos. Então dá a entender que ela tem por aí 35 anos de idade. Pelo que eu entendi, ela se converteu lá para os 20 anos. Porque com 18 ela estava na prisão. Saiu da prisão, foi expulsa de casa, voltou para o mundo.
né? Voltou para as drogas, foi catar latinha, catar lixo, até que um dia se converteu. Entre 19, 18, 20 anos, por aí que ela se converteu. Suponhamos que ela tenha 15 anos de evangelho. Olha, aquela mulher me deu uma aula de Bíblia. Ela me deu uma aula de Bíblia, de conhecimento, de profundidade, de comunhão com Deus. Eu fiquei com vergonha. Né? Então eu preciso mais. Eu preciso mais ler a Bíblia. Eu li 8 vezes, estou caminhando para a 9ª vez, eu estou achando muito pouco. Eu acho que eu tinha que ler, eu já tinha que ter lido 30 anos. Uma vez por ano eu já tinha que ter lido a Bíblia. Irmãos, quando nós lemos, nós temos uma visão panorâmica. Alguém fala qualquer abobrinha, você já... Peraí, isso aí não tá. Não bate. Porque você já tem uma visão daquilo que você está na sua frente. Aí não comemos gato por aí. Tá? Falta de oração e leitura. Jesus, pode passar um pouquinho? Queria completar pelo menos essa aqui, para não ter que voltar. Vai ser rápido agora. Consequência do pecado na vida do crente. Todo mundo sabe que todo pecado ele traz consequência. E consequências são marcas que ficam às vezes. Em primeiro lugar, perda de comunhão com Deus é a pior coisa. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 11, ele experimentou isso. Quando ele foi confrontado com o pecado, ele caiu em si e ele disse: não afasta de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu a alegria da salvação. Quando o crente perde essa alegria da salvação, irmãos, é perigoso, parece que o Espírito Santo está afastando dele. Se você não tem alegria de salvação, começa a se preocupar. Começa a se preocupar, porque isso não pode ser bom. O Espírito Santo pode estar sendo colocado para o lado de fora da sua vida. O salmista sentiu isso quando ele viu o erro dele. Falei: pá, o Espírito Santo não está mais comigo. Eu não sinto mais a alegria da salvação. E ele pede: não retires de mim o teu Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, tinha perdido. Em segundo lugar, propicia o inimigo blasfemar de Deus. 2 Samuel 12, 14. Lê para nós, rapidamente. Nós vamos já encerrar. Samuel 12, 14. 2 Samuel 12, 14. Fica em pé. É em pé, dona Liza. Porque o que ele tinha cometido? Pecado terrível. Então Deus deu a sentença a Davi, porque ele deu oportunidade do ímpio, do mundo, dos iníquos blasfemarem do nome do Senhor, e como consequência perdeu o filho. Jejuou, chorou, lamentou pelo filho, mas não teve jeito, estava dada a sentença. Perigo. Perda de galardão, possível morte. Não vamos nem falar mais isso aí. Como tratar? Como resolver o problema do pecado? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o pecado. O salmista Davi, quando Natan chegou para ele e mostrou ele caiu em si e reconheceu: pequei contra o Senhor. Admitir. Temos que admitir que erramos. Temos que admitir que pecamos. E até mesmo se tivermos dificuldade, pedir ao Espírito Santo que nos convença disso. Sensibilize o nosso coração e mostre que nós pecamos. Precisamos reconhecer o nosso erro. Há pessoas que não admitem de hipótese alguma que ele erre. Mas erramos, a gente erra assim. Quando errarmos, nós temos que reconhecer o nosso erro. Segundo lugar, evitar o pecado. É um perigo, irmãos. É um perigo achar que somos fortes. Comigo não acontece.
Eu sempre falo, não existe pastor, não existe missionário, não existe líder, não existe membro, não existe ninguém forte. A Bíblia diz uma coisa muito séria: quem está em pé, cuidado para não cair. Não vai cair quem já está fraco, só vai cair quem está em pé, quem é forte, quem se considera forte. Então evite. A Bíblia chega a falar para nós fugirmos da aparência do mal. É aquela historinha que a gente sempre diz, né? Quando você vê uma tentação ali, antigamente o sangue de Jesus tem poder, e ir embora. Agora hoje não. Hoje você passa ali, o sangue de Jesus tem poder. Aí volta, o sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco nem o sangue de Jesus tem poder. E aí quando vê, está no laço. Tá no laço. Desse jeito. Terceiro lugar, detestar o pecado. Não se detesta simplesmente porque quer. Não se detesta simplesmente com palavra. Esse detestar, irmão, precisa de uma sensibilidade espiritual para isso. Precisa de uma comunhão com Deus tal para você sentir repulsa pelo pecado. Senão ele se torna seu amigo, seu companheiro do dia a dia. Precisa detestá-lo. Isso está lá em Judas 23. Judas só tem um capítulo, tá? Por isso eu falei 23, que é um versículo 23. Resistir com confiança, Tiago 4, 7 e 8. Confessá-lo. É preciso confessar o pecado e deixar. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem pessoa que confessa todo dia, Senhor, eu pequei, mas não deixa de jeito nenhum. Ele confessa hoje, amanhã faz de novo, confessa hoje, amanhã faz de novo. Vira uma bola de neve. É preciso confessar e deixar, aí alcança a misericórdia. Irmãos, que Deus abençoe. É um pouquinho do que nós podemos falar hoje do pecado. Poderia ser muito maior, muita coisa sobre o pecado, mas não há tempo para a gente falar muito. Mas eu acho que esse resumo foi suficiente para nós termos uma dimensão do pecado. É uma coisa muito séria, muito perigosa. Agora, antes de nós encerrarmos, eu quero até a opinião dos irmãos. Qual é melhor nós falarmos agora para frente? O que vocês, de modo geral, desejam mais aprender? Arrebatamento, salvação, perdão, fé, namoro, noivado, casamento. Esses aí são temas que precisa de um tempo maior, vão precisar de mais aulas. Não dá para um dia. Oi? Arrebatamento. Todos concordam? Amém? Amém. Então vamos falar sobre o arrebatamento. Amém. Próxima quarta-feira. Pois se Deus permitir, não essa quarta que vem, essa quarta, irmão, eu estou bastante apertado. Essa semana que arrebatamento depende de um pouquinho mais de estudo. Não vai dar para fazer tudo num dia só, claro, vai precisar de umas 4 aulas por aí, para nós falarmos, que o tempo é curto. Mas essa semana eu estou bastante atarefado, eu tenho que dar aula segunda-feira também aqui no curso, e eu nem peguei o livro, e é muita coisa. E é um tema também bem complicadinho, que é homilética, é hermenêutico. Então eu preciso de bastante, estudar bastante sobre isso para poder falar segunda-feira, senão então vamos deixar para outra quarta, tá? Sem ser essa próxima agora, a outra, aí a gente vai começar, tá bom assim? Aí nessas aí vocês vão orando e orando muito, bem? Bastante, mas vamos aproveitar, vamos de pé fazer uma oração. Isso, se alguém tem alguma pergunta relacionada ao que nós estudamos aqui hoje, irmãos, os irmãos escrevam para mim. Não precisa botar nome, porque às vezes fica, vai saber que fui eu que escrevi. Não precisa. Escreve qualquer coisa dentro da nossa aula. Eu dou aula, mas eu gosto de ver também os alunos, os irmãos falar alguma coisa, perguntar, e a gente podendo, na hora a gente responde, não podendo a gente traz depois. Mas, olha, os irmãos estão abertos a me fazer perguntas, tanto aqui, fora daqui, particular, a hora que vocês quiserem.
pode me procurar, será um prazer poder responder. Além de ser meu dever, eu me sinto bem em fazer isso, tá bom? Vamos fazer uma oração por todos agora. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por essa oportunidade, pelo que o Senhor tem falado através do ensino da Tua Palavra. Deus querido, o Senhor tem trazido aqui nesta noite uma grande quantidade de irmãos, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Meu Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, de uma maneira toda especial na vida de cada um, ajudando, Senhor, fortalecendo nas fraquezas, nas dificuldades, para vencer, meu Deus, para resistir às tentações, meu Deus, para cada dia mais consagrar ao Senhor. Só o Teu Espírito é capaz de fazer isso, Senhor, na nossa vida. Ajuda-nos a cada um com a Tua misericórdia. Abençoa poderosamente essa juventude, meu Deus, para que sejam vasos, instrumentos do Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Eu os entrego cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus.